Poder estar na presença do Senhor, poder compartilhar de músicas tão maravilhosas. Embora alguns a tenham como antigas, nós temos como músicas lindas que nos retratam e nos levam a momentos formidáveis na presença de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é uma orientação bíblica. Então existem músicas que a gente brinca se é a música antiga, mas são músicas que nos levam a momentos extraordinários na presença do Senhor. Eu particularmente, meu coração hoje exulta de alegria na presença de Deus, porque Deus é fiel. Por mais que muitas vezes olhemos que a situação está adversa, tempestade, muro, a gente está naquela palavra do Senhor, vem. Se tiveres fé, vem, você vai andar sobre as águas, em o nome do Senhor. Palavra de Deus, o Salmo 127, para nós orarmos. Como ter uma família feliz? O Salmo 127, eu vou ler somente o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, o nosso prazer é poder estar na Tua presença com liberdade, Senhor. Sabendo, ó Pai, que nós podemos abrir a nossa boca com toda a força da nossa alma e cantar, Deus, cantar louvores que, Senhor, exaltam e glorificam o Teu santo nome. A Tua palavra nos assegura que Deus habita no meio dos louvores. Então, Senhor, é um privilégio para nós poder abrir a nossa boca, entoar músicas, cânticos e louvor, salmodiando ao Senhor, sabendo que Tu habita em meio aos louvores, que Tu estás presente, e a Tua palavra se cumpre nas nossas vidas, Senhor, porque nós temos sentido a Tua presença, Espírito Santo de Deus, nós temos sentido a Tua presença neste lugar, Jesus, a Tua presença aqui, Pai de misericórdia. Então, Senhor, o nosso coração descansa em Ti, sabendo que muito mais Tu tens a fazer nesta noite. Já falaste grandemente conosco através das músicas, e Senhor, eu te peço nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, vá ao encontro dos corações, que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos, prontos para ouvir, os nossos corações atentos e prontos para receber a boa palavra do Senhor, aleluia, que nos alimenta, que nos orienta, ouvir a voz de Deus, aleluia, muitas vezes num trovão, muitas vezes numa brisa suave, muitas vezes no terremoto, não importa como, importa estar atento para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida, Senhor, usa os meus lábios, como, Senhor, ali o profeta Isaías, tira, Senhor, uma brasa do Teu altar com uma tenaz, toca nos meus lábios, toca nos nossos ouvidos, toca nos nossos corações, para que a Tua palavra possa germinar e possa frutificar, para a glória do nome de Jesus, amém. Assentai-vos, amados. Estamos em plena campanha aí, o nosso tema, a família nas mãos de Deus, e o nosso tema hoje, como ter uma família feliz. Vamos ponderar alguns pontos aqui. Duas coisas importantes. Eu não estou falando aqui de famílias perfeitas. Vamos entender isso. Perfeição é uma coisa bem diferente de felicidade. Eu não estou querendo dizer aqui que como ter uma família perfeita. Primeiro, como é que se pode ser perfeito sendo imperfeito? Já temos uma contradição aí. Como é que eu, imperfeito, vou poder ter uma família perfeita? Então, já descarta essa coisa de família perfeita. Não estamos falando disso. Só lembrando, não existe família perfeita. Perfeição, só quando esse céu se rasgar, a gente ouvir a trombeta, vinde benditos de meu Pai, corpo incorruptível, revestido de imortalidade. Aí nós vamos conversar sobre perfeição. Até então, vamos falar de felicidade, bem-aventurança, é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos falar aqui de felicidade nas nossas famílias, mesmo sendo imperfeitos.
felicidade mesmo sendo imperfeitos. É isso aqui que eu quero, essa é a linha, é o caminho que eu quero que vocês sigam comigo, tá? Imperfeitos, felizes. Porque só Jesus proporciona felicidade. Quando a gente casa, eu casei para ser feliz. Ou eu casei para fazer a minha esposa feliz. Eu casei porque eu já sou feliz. Ela casou comigo porque ela já era feliz. E nós vamos compartilhar dessa felicidade em família. Outro ponto importante aqui. Nós não temos capacidade de fazer ninguém feliz. Jesus nos faz feliz em todo o tempo. Jesus nos proporciona felicidade. Por isso que no Salmo 128, se você permanecer com a tua Bíblia aberta aí, diz aqui, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Só Deus pode proporcionar felicidade. Só Jesus. Vamos lá. Bem entendido, esquece perfeição, vamos entrar na felicidade. Jesus proporciona felicidade a todos. Aí nós vamos entender como isso, como usufruir desta felicidade que Jesus proporciona para mim, para nós, para você em casa e para todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que permite o Senhor edificar a casa, o Senhor guardar a cidade e o Senhor vigiar como sentinela. É a bênção de Deus. Vamos lá. Definição de família. Uma família, segundo o dicionário que muitos esqueceram, os atuais não ouviram falar, ou os atuais não conhecem, melhor, só ouviram falar. O dicionário Aurélio. Isso nos lembra alguma coisa? Esquece. Não é para lembrar. Esquece. Só Luiz. Segundo o dicionário, uma família de pessoas, tipo, classe, espécie de pessoas ou coisas, espécie de animais, grupo de indivíduos relacionados, ou uma tribo, ou um grupo de coisas relacionadas, uma categoria. O conceito principal, amados, de família, a gente vai buscar lá no hebraico, mishpachá, é que pessoas, animais ou coisas que compartilham um parentesco ou uma semelhança de tipo, formam uma família. Formam um clã, formam uma espécie. Então eu posso dizer que eu tenho o clã Souza e Silva? Tenho. O Adriano tem o clã Silvano 3, que ali são vários Silvano, né? É Silvano 1, 2, o Silvano 3. O clã Silvano 3, ficou bonito, dá para fazer um quadro, o clã Silvano 3. Aí faz aquele desenho do escudo. Dá para buscar isso aí, hein? Se achar, busca. Eu fui uma vez buscar, só fazendo um parênteses aqui, eu fui buscar sobre o Souza e Silva. Eu queria saber se o Souza e Silva era simplesmente brasileiro. Cheguei ao conhecimento que Souza e Silva vai muito além do meu conhecimento. O Souza e Silva, olha que maravilha, tem origem hebraica. Já pulei de alegria. Fui enxertado, mas já tinha o nome, olha que glória. O Souza e Silva veio de famílias hebraicas que se instalaram na Espanha e adotaram esse nome Souza e Silva. Olha que lindo isso. Ele já tinha até o brasão da família, Souza e Silva. Esquece o Aurélio, por favor. O Aurélio dá uma meladinha no negócio. Mas achei lindo isso. Pesquisem sobre o sobrenome de vocês, gente. Existem alguns estudos aqui, fazendo um parênteses, sobre famílias que eles saíram na dispersão, na dispensação ali dos judeus. Eles se espalharam pela Europa, eles se identificaram os seus nomes com o nome de árvores, frutas, Pereira, Amoreira, Amorim, o nome da minha esposa, origem, o mesmo trajeto, judeu, se instalou na Espanha e adotaram sobre Amora, porque Amorim vem de Amora. Olha só que linda, minha linda Amora, olha que linda. É a minha Amora, gente, tira o ouro, minha Amora, mano. E aí o Amorim é a mesma origem. Pesquise sobre isso na internet, é muito interessante, gente. Tem brasão, tem tudo. Eu aprendi isso com um patrão meu, eu nem era casado ainda, Cavalini. Ele queria fazer o brasão da família, ele pesquisou, na época não tinha computador, eu estava aprendendo o MS-DOS. Quem conhece o MS-DOS aqui? Não, você esquece, Eric. A gente pensa que não, mas o Eric conhece o MS-DOS. Olha, tem que ter mais de 30, hein? Tem que ter mais de 30 para conhecer MS-DOS. A Babi não levantou, mas ela conhece também. E aí ele foi pesquisar, ele pediu para um perito pesquisar e fez o brasão da família Cavalini. Aí esse dia, mexendo na internet, pesquisando algumas coisas,
vou pesquisar sobre o nome. Aí pesquisei sobre o meu sobrenome e sobre o sobrenome da Mara. Muito interessante isso. Pesquisem. Tarefa para a semana aí, ó. Pesquisem sobre o nome de vocês e imprimam o brasão. E vamos que vamos. Silvano 3 ficou show. Põe no grupo da igreja, é mesmo, interessante. Põe no grupo da igreja, quem achar a origem do seu sobrenome, compartilhar para a gente conhecer, pô. É muito legal essa questão do Silvano. E pelo que eu conheço um pouquinho, o Silvano tem origem romana. É origem latim. Se eu não me engano, Silvano, tanto que nós temos um Silvano na Bíblia. Paulo ali fala um pouquinho sobre Silvano, tá bom? É interessante isso aí, tarefa para a semana, pesquisa lá, acha, posta no grupo, muito legal. Então a gente entendeu aí que esse é o conceito de família. Tá? Assim, nós entendemos que família pode ser um contexto estreito, esposo, esposa, pai, mãe, ou pode ser um contexto um pouco mais amplo, como eu sou da família brasileira, eu sou da família de São Vicente, eu sou da família Adventista da Promessa. Nós somos a família de Deus. Então, família é uma abrangência muito grande, né? Muito interessante esse estudo sobre família. Todos, quando constituem uma família, possuem um lar, e podemos afirmar então que este lar olha, isso aqui eu achei lindo, isso aqui eu confesso que não foi criação minha, isso aqui eu li e eu achei lindo. O lar é o reino do pai, o mundo da mãe e o paraíso dos filhos. A tua casa tem sido assim? Uma coisa que eu parei para pensar. O meu reino, o mundo da minha esposa e o paraíso do meu filho. É uma coisa para a gente analisar, para a gente pensar. Por quê? Nos dias atuais, o que a gente tem visto muito é a família sendo defamada. Hoje em dia, quando você comenta com alguns jovens, poxa, eu sou casado. Tu é casado? Uma coisa que eu não quero fazer na minha vida nunca, é casar e constituir família. Foi só eu que ouvi isso já? Com muita ênfase. Somente essa nova geração. Então a família, ela tem sido desvalorizada nos dias atuais. A família, para o mundo aí fora, está em decadência. É uma instituição falida o casamento, a família. Isso não existe mais. Ou a família está sendo deturpada. Quando a gente lê o livro de Gênesis, Deus fez macho e fêmea e disse crescei e multiplicai. E nós temos visto que o mundo está tentando deturpar a criação de Deus. O reino de Deus é baseado na família. Quando a gente vê Deus chamando Abraão lá no capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, pode abrir lá, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha o projeto que Deus tinha para esse homem. Olha que projeto glorioso que Deus tinha. Deus me chama, imagina isso, a gente tem que se colocar, cabeça de doidinho pensando de novo. Deus me chama, Luiz, sai da tua terra e da tua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei, eu te abençoarei, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, isso é lindo. Aí a gente pensa, mas como que Abraão vai me abençoar? Qual era o objetivo de Deus em separar e chamar Abraão e fazer da descendência dele uma grande nação? Promover bênção para toda a humanidade. O objetivo de Deus em criar o povo de Israel era que o povo de Israel compartilhasse as boas novas do Evangelho de Deus. O conhecimento de um Deus poderoso que cuida, que é criador e que toma conta, que cuida das nossas famílias. Apresentar um Deus poderoso, um Deus que batalha, um Deus que abre um mar, um Deus que cura enfermidade, um Deus que abençoa as famílias, um Deus que guarda, um Deus que batalha por nós, o El Shaddai, o Elohim, o Deus Jeová Jireh e muitos outros nomes característicos que a Bíblia Sagrada nos mostra ali no hebraico. Esse era o objetivo. Então nós temos que entender que nós somos abençoados em Abraão, sim. A bênção que é para o povo de Israel é para nós, sim. Eu brinquei aqui em relação aos nomes, mas quase 90% dos nomes hoje no mundo tem a sua raiz em judeus.
E a gente precisa entender isso, que nós, através do sangue de Jesus, nós somos enxertados na videira, e hoje nós, como eu ministrei ontem, não somos mais criatura, nós somos filhos adotados por um pai de amor, aleluia, isso é tremendo, e eu vou usufruir das bênçãos de Abraão na minha vida. Opa, bendita a tua assadeira, bendita a tua amassadeira, aonde colocar a planta dos teus pés, aquele local vai ser abençoado, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus, e aonde você coloca o teu pé, ali é abençoado em o nome de Jesus. Amados, eu vou contar um testemunho para vocês. Quando eu mudei para esse prédio que eu moro hoje, estava tendo uma onda de assaltos, entravam no prédio direto. Eu mudei para aquele prédio, o meu amigo, o nome dele é Marco Antônio Barros, mas a gente chama ele carinhosamente de Cebola. Eu falei: Cebola, eu estou preocupado com uma coisa, Cebola, eu estou mudando para esse prédio, e eu já ouvi falar que tem um monte de assalto. Ele falou bem assim para mim: Luiz, acabou o assalto ali. Eu falei: como acabou o assalto ali? Você e a sua família estão lá. Aonde você colocar a planta dos teus pés é bênção. Vocês, a sua família vai abençoar. Acabou o assalto ali. Cadê o assalto? Amados, é mais ou menos assim. Deus é fiel. Onde você colocar a planta dos teus pés, marido, esposa, filho, você é bênção, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Por mais que o mundo atualmente tente defamar a família, Deus tem prazer na família, Deus nos usa como família. Por mais que a gente ligue o noticiário e a gente fique assustado: Senhor, o que é isso que está acontecendo, meu Deus? É pai prendendo o filho dentro de um tambor e deixando no sol acorrentado? É filho matando pai? É mãe abandonando filhos na lixeira, recém-nascido? Senhor, o que é isso? Que mundo é esse? O que falta acontecer mais, meu Deus? O que falta acontecer mais? E a gente vê que isso é o princípio de tudo. Tragédia na família. Aí a gente lembra de uns casos antigos. Eu tenho até anotado aqui, essa mensagem aqui eu compartilhei com vocês há uns 15 anos atrás. Olha o caso que eu anotei aqui, ó. Filha assassina os pais com o namorado. Família Richthofen, lembram desse caso? Era naquele tempo. Olha só, já naquele tempo, acontecendo as coisas de pouquinho. Pai joga a filha pela janela, lembram desse outro caso? Amados, se vocês lembrarem da situação, quando foi noticiado esse caso, parece que era um tal de joga filho pela janela na semana, foram vários os casos que foram noticiados, após aquele primeiro, daquela primeira família. Então a gente vê que o diabo está furioso, e o objetivo dele é destruir a família. Por quê? Ele sabe que Deus usa a família no mundo perdido para trazer um bálsamo, para levar a palavra, para mostrar ao mundo que é sim possível alcançar felicidade na família. Como? Em Jesus. Em Jesus é possível sim ter uma família feliz. Porque o que nós temos mais visto nos dias atuais é desunião no lar, falta de amor, ódio, falta de compreensão, falta de diálogo, falta de esperança. Muitos têm sentido a necessidade de ter a felicidade no lar e na família. E como esses alcançarão essa felicidade? Se a gente apresentar Jesus. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós temos tudo na mão para compartilhar. Quantos lares destruídos? A gente vê um pouquinho aí pelo que o pessoal está fazendo aqui, a campanha. O SOS Promessa, que era mesa solidária, e agora é SOS Promessa, não é isso? Então nós vemos aí quantas famílias destruídas. Quantas famílias muitas vezes não têm o que comer na sua casa. E Jesus pode fazer a diferença nessas vidas. Depende de mim e de você. Se colocar à disposição de Deus para falar: Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente lê essa palavra de Isaías, a gente acha que é para ser missionário. Não. Esse eis-me aqui é para todas as circunstâncias. Às vezes é um eis-me aqui para dar um auxílio para um amigo. Às vezes é um eis-me aqui, Senhor, para dar um suporte até para um familiar. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se eu tiver que ir, vá à minha frente e que dê tudo certo. E Deus vai te usar.
Porque o Salmo 128 já nos diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O temor ao Senhor é a base de tudo, é o segredo da felicidade. Porque trazendo aqui a tradução para os dias atuais, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado quer dizer simplesmente isso. Feliz é aquele que teme e anda. São dois verbos imperativos: temer e andar. Não adianta só temer. Não adianta só andar sem temer. Porque você vai trabalhar que nem robô se você só andar. Você tem que temer, você tem que amar, você tem que crer, você tem que acreditar que Deus é galardoador e cuida de nós. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Então eu tenho que temer e andar. Essas duas coisas, esses dois verbos têm que andar juntos na nossa vida e na nossa família, temendo e andando nos caminhos do Senhor. Aí, o que eu quero compartilhar com vocês: onde encontramos na Bíblia, ou na palavra de Deus, os ideais para um lar cristão? O lar cristão, um lar com felicidade, é um lar onde reina em primeiro lugar o amor no coração dos pais, um pelo outro. Então nós temos que entender que no nosso lar, o amor tem que reinar, em todos os sentidos. Mas em primeiro lugar, tem que ser no coração dos pais, esposo e esposa, um pelo outro. Como que eu vou ensinar amor para os meus filhos se eu não amo? Olha outra inconsistência aí. Como é que eu vou falar: filho, precisa amar o seu irmão? Mas eu não amo nem o meu marido, eu não amo nem a minha esposa. Eu não demonstro, eu não ensino amor para meus filhos. Então, o primeiro conselho bíblico está lá em Colossenses. Nós vamos trabalhar com a Bíblia, gente. Bíblia na mão aí. Colossenses 3, 18 e 19. Depois nós vamos para Efésios 5, 22 e 33. Colossenses 3, 18 e 19. Nós temos aqui uma ordem imperativo da parte de Deus para os homens, para os maridos. Vamos lá. Colossenses 3, 18 e 19. Todo mundo achou? Vamos lá, Colossenses 3. Deixei tudo marcadinho aqui já para não perder tempo. Colossenses 3, 18 e 19, diz assim o texto da palavra de Deus: vós mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido como convém ao Senhor. Melhor dizendo, mudei a ordem aqui do verso, amados, porque Paulo está dando uma orientação aqui sobre deveres domésticos. Então o primeiro versículo está falando com as mulheres, tá? Mas eu vou alterar a ordem aqui, eu vou falar primeiro 19, vamos seguir aí a hierarquia. Vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis com ela. Para as mulheres, esposas, vós mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Aí a gente vai lá para Efésios 5. Efésios 5, 25. Mais uma orientação para os maridos. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que eu estou trazendo esses dois versos para vocês aqui para a gente comparar? A orientação bíblica do Espírito Santo, usando o seu servo Paulo para escrever aos Efésios, diz aqui que nós maridos temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Eu sei que vocês já sabem disso, mas eu quero reafirmar como Cristo amou a igreja. Como? Tá fraco, maridos, não me decepcionam. Aí, gente, vamos combinar aqui nós. Como Cristo amou a igreja, maridos? Exatamente, dando a sua vida por ela. Aí em casa, não pense que você vai fugir, não. Vós, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por elas. Aí a gente volta para Colossenses. Colossenses, que é a orientação para as esposas. Mulheres, amai os vossos maridos como ao Senhor. Ou mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor.
Como que as mulheres se sujeitam ao Senhor? Amando. Muitas vezes a gente lê esse texto de Efésios e achamos que só quem deve amar é o marido. Não, as esposas têm que amar como ao Senhor. Como é que convém ao Senhor? Como é que nós nos dedicamos, mulheres? Como é que vocês se dedicam ao Senhor? Com amor. Então vocês têm que se sujeitar. Esse sujeitar aqui não peguem como uma palavra ostensiva. Não, esse sujeitar aqui é de amar. Esse sujeitar aqui é de se dedicar ao marido como ao Senhor. Porque ele está dizendo aqui que é para sujeitar ao marido como sujeita a Cristo. Eu acredito que vocês como mulheres não servem, não se sujeitam a Cristo obrigatoriamente, ou uma coisa ostensiva, uma coisa opressiva. Não, vocês se sujeitam ao Senhor com amor. Então se sujeitem aos seus maridos, amem os seus maridos, cuidem dos seus maridos, dediquem todo o amor aos seus maridos. E maridos, dediquem todo o amor que vocês têm às suas esposas, porque a palavra de Deus diz que quando a gente se casa, nós somos uma só carne. Eu não vou maltratar minha carne, pelo contrário, eu vou cuidar muito bem daquela que faz parte da minha carne hoje. Eu vou amar com toda a força da minha vida, eu amo, eu dedico, eu cuido, porque Deus deu ela para mim. Então, maridos, a responsabilidade é grande. Esposas, a responsabilidade é a mesma. Submissão, estar debaixo da mesma missão. Qual é a missão do homem? Amar a esposa. Se eu sou submissa e estou debaixo da mesma missão, a mesma missão da mulher, amar o marido. A responsabilidade é a mesma. Amém, amados? Amém, amadas? Amem os seus maridos. Amém, amados? Amem as suas esposas. Gente, isso é lindo. Deus é tremendo. A gente lembra um pouquinho lá da criação do Gênesis, Adão ali, oh Senhor, todos os animais têm o seu par. Deus, tá bom, Adão, vou quebrar o teu galho. Dá um sono para Adão, tira a costela, eis aqui, Adão. Ah, Jesus, isso é bom demais, Senhor. Usufruam. Deus deu para vocês. Amem as suas esposas. Um lar cristão, um lar feliz, é um lar onde reina o amor no coração dos pais. Agora eles já se amam. Opa, nós já nos amamos. Agora nós vamos expressar esse amor aos nossos filhos. Tito 2, 4 a 5. Tito, ali depois de Timóteo, para a gente se localizar aí na Bíblia. Tito 2, 4 a 5. Depois nós vamos ler o Salmo 127, o verso 3. E vamos ler Efésios 6. Vamos lá primeiro em... Vocês acharam Tito? Eu vou falar o verso de Efésios, que é um verso bem conhecido. E vós, pais, não provoqueis a ira dos filhos. O pastor já explicou um pouquinho isso sobre na semana passada. Nós vamos revisar aqui mais para frente, no outro item. Mas a orientação para os homens, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas amai-os. As mulheres, Tito 2, 4 a 5, para que ensinem as mulheres novas, aqui a orientação, as mulheres mais velhas da igreja, ou da comunidade ali, onde Tito fazia parte, a orientar as mais novas, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas aos seus maridos. Olha a orientação bíblica de Tito aqui, hein? Várias orientações para vocês mulheres também. Nós temos a orientação de Efésio aqui bem forte, para não provocar a ira dos filhos, e para as mulheres para amar os maridos e amar os filhos. Salmo 127, verso 3, os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu galardão. Os filhos são herança do Senhor e fruto do amor de vocês, e eles têm que aprender a amar com vocês, com nós, conosco. Pai, mãe, amem os seus filhos, dediquem tempo, eduquem-os, ajude-os agindo com sabedoria, instruindo no temor do Senhor, ensinando a palavra em todo tempo, nos umbrais das portas, escrevendo, deitando, levantando. Ensinem a palavra, ensinem em todo tempo, e com certeza crescerão homens e mulheres de Deus. Faça a sua parte, ensine, mostre, dê exemplos vivos de amor, de ensino da palavra. Ah, diácono, mas eu fiz tudo isso e ele desviou. Opa, aí já é um outro caso.
uma outra situação. Uma outra situação que é uma coisa mais profunda, é uma situação totalmente à parte do que nós estamos falando aqui. Isso já é um outro momento, nós estaremos compartilhando sobre isso. A nossa obrigação como pais é nos amarmos e expressarmos o nosso amor aos nossos filhos, dedicar amor aos nossos filhos, atenção, orientação, estar sempre pronto para auxiliar em todo o momento. Nós devemos amar os nossos filhos. Os filhos são bênção de Deus. Um lar cristão é um lar onde também se exercita a autoridade paterna. O pastor Essuero falou muito sobre isso a semana passada, porque o pai é a autoridade máxima no lar. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O primeiro trecho, a primeira parte desse versículo está dando uma orientação aqui para os pais homens. Quando você vai buscar na tradução é pater, como o pastor já explicou, é singular, está falando do pai, a figura do pai. Não provoque a ira dos vossos filhos, mas, olha a sequência do texto aí, ó, Efésios 6, versículo 4, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Olha que lindo isso. Muitas vezes nós como pais queremos transferir essa obrigação para as mães. A Bíblia está falando aqui que é para a esposa amar e cuidar. E a Bíblia está falando que é para os homens, pais, criar na doutrina e admoestar. Então a função do pai aí é grande, hein? É uma responsabilidade grande transmitir a palavra, a doutrina, os ensinamentos bíblicos, mostrar o relacionamento com Deus, não simplesmente ensinar só a letra, mas ensinar relacionamento com Deus. Eu acredito que é uma das coisas que tem faltado muito hoje nos nossos dias. Nós temos falado muito de letra, imposto muita coisa. E o exemplo vivo? E o exemplo humano de relacionamento com Deus? Como é que nós temos demonstrado isso na prática para os nossos filhos? Né? E por que esse não provocar a ira? Porque nós temos visto muitos casos aí na atualidade. Filhos depressivos. Filhos cabisbaixo, cabeça baixa, filhos tímidos. Filhos que não conseguem se relacionar com as pessoas. E muitas vezes esses problemas começam lá em casa. Começa aí em casa essas coisas. Às vezes numa falta de relacionamento com os pais. Com a figura do pai. Muitas vezes com a mãe também. Com os irmãos ou com tios. Mas nós temos que prestar atenção nisso. Os nossos filhos nós temos que amar e dedicar tempo. Quantas famílias têm dedicado essa educação? Transferido isso muitas vezes para a escolinha aqui no sábado. Ou tem transferido para os professores na escola, quando a obrigação é nossa, criar e educar e admoestar no Senhor. O livro de Provérbios diz assim: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Quantos filhos têm sido abatidos por causa de uma palavra do pai? Você não presta para nada. Opa, vamos prestar atenção naquilo que nós temos falado para os nossos filhos. Que palavra que nós temos liberado para os nossos filhos em casa? É palavra de motivação? É palavra de Deus, de motivação? É uma palavra para colocar ali para cima? É uma palavra para orientar quando estiver fazendo alguma coisa falha ou errada? Ou é aquela palavra de humilhação? Ou aquela palavra que bota para baixo? Ou aquela palavra que só deturpa, que só coloca para baixo, que só menospreza? Vamos tomar cuidado com o que temos falado para os nossos filhos. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Então, nós temos que exercer a nossa autoridade de pai também com sabedoria. A nossa autoridade tem que ser uma autoridade com muita sabedoria, como eu disse ontem aqui no comentário na lição. Quem tem dificuldade, peça a Deus que dá deliberadamente. Se você não está tendo sabedoria para se relacionar com os seus filhos, peça a Deus: Senhor, me ajuda. É difícil. É muito difícil. Teve um momento em que eu, particularmente na minha vida, tive que orar a Deus: me ajuda, Senhor. Por quê? Como muitos sabem aqui, o Alger Paulo era meu padrasto. Eu vim ter relacionamento com o Alger Paulo de pai a partir dos 10 anos. Até os meus 10 anos eu não tinha pai. A única figura que eu tinha era minha mãe. Aí minha mãe conheceu o negão, se apaixonou, arrumei um pai para tu, é nós. E foi isso aí, é o meu pai. É o meu pai, mas a minha figura de pai veio a partir dos 10 anos. Sabe aquela coisa boba em que você via na escola todo mundo chegando com os seus pais
para a reunião da escola? Vocês já passaram por isso? Não sei se o seu pai, ou a mãe, ou o tio, ou o irmão, acho que o do Adriano era o Alcides que ia, tem jeito. Era tu que ia, Alcides, na reunião dele? Nunca nem quis saber, né? Era só mancada. Tá bom. Era a Thelma? Oh! A Thelma falou que não também. Então a gente pensa assim, geralmente é um irmão mais velho. Mas eu via todos os meus amigos chegarem com os pais, ou com a mãe, ou com o tio. Não ia ninguém na minha reunião, ela dava a minha carteirinha, e era a carteirinha vermelha, as notas eram muito boas, só a carteirinha era vermelha, calma gente, as notas eram azul. Eu entregava para minha mãe em casa, minha mãe trabalhava o dia inteiro, não havia possibilidade, a Mirinha já tinha a família dela, e assim meus irmãos mais velhos trabalhavam, mas quando a dona Lude casou com o negão, vou na reunião dele, rapaz, parecia que eu estava entrando aquele prêmio para os atores, como é que é o nome? No Oscar. Olha o Luiz entrando no Oscar na classe, ó. Ah, mano, entrega a carteirinha pro negão aí que é nós agora. Aí meu pai, abençoado, isso aí. Tirar nota boa, te pega em casa. Calma, não é assim não. Mas foi uma felicidade, gente, criança. Eu tinha 10 para 11 anos, mas foi uma felicidade. Eu entrar na escola, opa, isso aqui é o meu pai. Léo, é teu pai? É meu pai isso aqui, mano. Não pega não, que se pegar em mim aqui, eles dão uns croques, é nós. O cara quero ver. E foi uma felicidade para mim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas ficam marcadas na vida dos filhos. Então nós temos que ter sabedoria, usufruir do tempo. Uma hora eles vão crescer, vão casar e vão constituir as suas famílias. E mesmo nesse período, nós vamos continuar sendo pais e eles filhos. E nós vamos ter novas experiências. Aí nós vamos poder curtir, conversar, colocar em prática muitos ensinamentos como pai e filho. Ensinando ele também a ser pai dos nossos netos. Olha que lindo isso. Isso vai passando de geração em geração. Isso é tremendo. Amém, amados? Tudo certinho aqui, pais, mães. Falamos sobre o amor um com o outro, amor para com os filhos. Agora nós vamos lá para a parte espiritual. Um lar cristão é um lar onde Cristo está presente. Olha que lindo. Cristo está presente. Como? Como o Senhor. Jesus tem que ser o Senhor da nossa casa. Jesus tem sido o Senhor na tua casa? Você pode levantar a tua mão e glorificar e falar, Jesus é o Senhor na minha casa, aleluia. Pode falar alto, Jesus é o Senhor na minha casa. Você em casa, Jesus é o Senhor aqui na minha casa. Pode dizer, Ele é o Senhor na vida dos pais. Olha só, vós maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Na vida da mãe, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Na vida dos filhos, pensou que eu tinha esquecido? Não. Efésios 6, 1-3, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Olha aqui, ó, amar a esposa como Cristo amou a igreja, sujeitar ao marido como ao Senhor, e os filhos serem obedientes aos vossos pais como ao Senhor. Olha a comparação, eu tenho que ser obediente como filho ao meu pai, como eu obedeço a Deus. Não dá para fugir da responsabilidade. Tem para todo mundo. Pai, mãe e filhos, sempre visando o Senhor. Eu tenho que amar como eu amo o Senhor. Eu tenho que me sujeitar como eu sujeito ao Senhor. E eu tenho que obedecer como eu obedeço ao Senhor. Olha que lindo isso, gente. O exemplo de Deus em tudo, em tudo. Quando Cristo está presente, vai tudo bem, porque Ele nos dá paz, alegria, harmonia, bons relacionamentos. O amor de Cristo está presente em nós, e aí sim conseguimos vencer todas as dificuldades. Porque, lembrando, nós não temos famílias perfeitas, mas nós temos famílias felizes, porque Jesus está presente como Senhor. Aleluia! Um lar cristão é um lar onde Cristo está presente a fim de manifestar o seu poder. João capítulo 2, esse texto aqui, amados, eu achei lindo esse exemplo, essa comparação, porque esse texto de João 2, nós vamos ler aqui, é a bodas de Caná. E a simbologia aqui nesse texto é tremenda, em que Jesus nos proporciona aqui, esse momento em que Jesus realiza o seu primeiro milagre, Ele transforma a água em vinho, e o que isso vem trazer de ensinamento para as nossas famílias. Vamos ler o texto, bem rapidinho, 7:20 já. E ao terceiro dia,
Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. E foram convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Pegue-se nesses detalhes: 6 talhas, água, vinho, Caná, Galileia. Peguem-se nesses detalhes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, água, outro detalhe aqui, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro vinho bom. Vinho, outro detalhe. E quando já tem bebido, então o inferior, e quando já beberam, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Resumindo aqui, ele disse: todo mundo libera o vinho bom primeiro, mas você liberou o inferior primeiro e liberou o bom por final? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe, os seus irmãos, os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que ensinamento que esse momento de Jesus aqui, o primeiro milagre, nos proporciona pensando em família. Vamos lá, primeiro, o casamento. O que ele representa? A continuidade da vida humana. Eu casei com a minha esposa, tive o meu filho vai conhecer a sua noiva, vai se casar, vai ter os seus filhos, e os meus netos vão conhecer as suas esposas, vão se casar, vão ter os bisnetos. É a sequência da vida, casamento. Segundo, bodas, outro momento importante aqui. O que a bodas aqui é? Uma festa, prazer, desfrute da vida, um momento de alegria, um momento de casamento, de compartilhamento com os amigos. Terceiro, Caná. O que significa Caná? Caniço. Esse caniço é um tipo de mato que tem na Judéia, que você quebra ele muito facilmente. O que pode se assemelhar a isso aqui? Eu não sei se vocês um dia já tiveram passarinhos. O passarinho gosta de comer aquele mato manteiga, que é um mato mais grossinho. Mas você quebra ele com uma facilidade na mão. É mais ou menos esse caniço aqui. Então Caná significa caniço, que é o quê? Representa fragilidade. Pessoas frágeis. Galileia. Todos nós sabemos que Galileia era um lugar desprezado pelos judeus, né? Quem morava na Galileia, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré, ela na Galileia. Sequência, outro item, o vinho. O que o vinho representa na Bíblia? O vinho era o símbolo de vida e abundância para o povo judeu. Quando você dava uma festa e não tivesse vinho, a sua festa era, como é que eu posso dizer, uma catástrofe. Era uma decepção, porque o vinho representa vida e abundância. Olha que lindo isso. Bodas, toda boda que se prezasse tinha que ter vinho, e vinho de boa qualidade. Então aqui o vinho representa vida e abundância. A água, aqui a água a gente pode pensar, ela representa a morte, como no batismo. Quando a gente vai se batizar, a gente morre para o mundo e nasce uma nova criatura. Então a água ali simboliza morte. E as 6 talhas representam o homem, criado no 6º dia. Tá. O que isso nos mostra? Quando Cristo é convidado para adentrar a nossa casa e está presente na nossa família, nós que somos como talhas cheias de água, ou seja, pessoas mortas, cheias de pecado, nós que somos frágeis como o caniço e desprezados como a Galileia, nossas vidas passageiras, desfrutando de um prazer passageiro, simbolizado aqui no casamento, e sem sentido, muitas vezes com nossas famílias destruídas, despedaçadas, mortas, Jesus entra na nossa casa e através do seu poder ele transforma água em vinho, que é o que? Ele transforma em vida e vida abundante. Aleluia! Olha que lindo isso. Não é simplesmente vida. Às vezes eu estou querendo cobrar alguma coisa do outro, sendo que eu tenho que me cobrar. Eu tenho que melhorar para que a minha família melhore. E em tudo isso,
Jesus está presente, porque Ele pode transformar água em vinho, Ele pode transformar morte em vida e vida abundante. Amém, amados? Nós cremos dessa forma? Então você vai se colocar de pé e nós vamos orar. A André já fez a dinâmica aqui na hora do louvor, nós já oramos em família, né? Então não vou fazer nenhum tipo de movimentação, vou chamar o Ministério de Louvor já para se posicionar. Mas um objetivo de oração para nós como família, que todos nós possamos colocar a nossa casa diante do altar do Senhor, e possamos ser instrumentos na mão do Senhor para estar abençoando um ao outro. O marido abençoa a esposa abençoa o marido, os dois juntos abençoam os filhos, e os filhos abençoam os pais, e assim nós teremos uma família feliz, imperfeita, mas feliz, porque Jesus pode transformar tudo, Ele transforma tudo, a água em vinho de boa qualidade. Aí quando a gente tem uma família feliz, a gente pode estar abençoando outras famílias, que vão receber a presença de Jesus, e também vão ter as suas famílias transformadas no nome do Senhor. Amém, amados? Deixe-se usar. Fala, Senhor, tem que colocar diante do altar mesmo. Senhor, usa a minha família, Deus. Usa a minha esposa, usa o meu marido, usa os meus filhos. Que a minha família seja exemplo, que a minha família possa ser uma família abençoadora. Uma família que proclama o teu nome e abençoa outras famílias. Aí a gente vai ver aquela história do Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É de geração em geração, é de um para o outro, é de casa em casa. A bênção de Deus, a água transformada em vinho. Jesus é o Senhor, Ele proporciona milagre, Ele supre as necessidades. Está voltando alguma coisa na mesa, Jesus, Ele pode dar, Ele dá para aquele que crê. Está voltando harmonia, peça a Deus que Ele dá. Está voltando sabedoria, ore e peça, Senhor, me dá sabedoria, para que eu possa, Senhor, ter um relacionamento abençoado de amor com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, e a minha casa tenha harmonia. Que todos que adentrarem a minha casa sintam a presença de Deus. Jesus, Ele é o Senhor na minha casa. Marido, quando você acordar de manhã para ir trabalhar, dobra o teu joelho e fala: Senhor, acampa aqui na minha casa teus querubins, teus serafins, repreende todo o mal. Esposa, quando teu marido e os teus filhos forem sair para trabalhar, para ir à escola, erga a tua mão, abençoa a vida do teu marido, dá um dia abençoado para ele, Senhor, dá para ele vitória sobre as dificuldades. Os filhos, guarda a mente, guarda o coração, guarda os meus filhos de todo o mal e artimanha de Satanás. Ore, esposa. Filhos, quando vocês verem os pais filhos, orem pelos seus pais. Abençoa o amor do meu pai e da minha mãe, abençoa para que eles sejam pais mais e mais abençoados, avós abençoados. Abençoe a vida dos seus pais, filhos. Orem pelos seus pais. E assim nós vamos seguindo até aquele dia glorioso, e que o Senhor vai rasgar esses céus. Por mais dificuldades que nós tenhamos, por mais adversidade que tenhamos, Deus transforma água em vinho e Ele cuida de nós. Feche seus olhos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Esta palavra vibra dentro de nós, Senhor, aleluia. Tu és o Deus que proporciona milagres, aleluia. Tu transforma água em vinho, Tu cura toda e qualquer enfermidade. Senhor, Tu abençoa todo e qualquer relacionamento. Então é no nome de Jesus que eu quero abençoar as vidas e as famílias neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, à luz da Tua palavra, ela me diz, e quando Jesus Cristo é o Senhor, tudo vai bem. Por mais que tenham tempestades, muros, adversidades, o Senhor está conosco. A sua vara, o seu cajado nos consolam. O Deus Todo-Poderoso está à nossa frente. Ele abre caminhos, Ele abre o mar, e se porventura o mar não se abrir, Ele nos faz andar sobre as águas, porque Ele é o Deus de milagre. Senhor, então abençoa cada lar, cada família. Senhor, abençoa, meu Deus, onde eles colocarem a planta dos seus pés, ali está a bênção de Deus, em o nome de Jesus, porque, Senhor, somos cheios do Teu Espírito Santo. Nós somos morada de Deus, templo do Espírito, habitação do Senhor. Deus, então usa as nossas famílias para abençoarmos outras famílias, para, Senhor, brilharmos no mundo escuridão, para temperarmos o mundo em decomposição, que nós sejamos sal, que nós sejamos luz. Família
famílias abençoadas, para a glória de Deus, o nosso Pai. É em nome de Jesus que eu digo nesta hora: sejam abençoados, famílias, lares, casas abençoadas, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar. Agradecer ao nosso Deus, porque eu e você podemos dizer: a minha família é feliz. A sua família é feliz? Você que assistiu esse culto, realmente o seu lar é feliz? Eu posso dizer que é feliz porque nós temos Jesus. Quando Jesus está no lar, nós somos felizes. E nós vamos orar em favor daqueles que estão enfermos, estão precisando da bênção do Senhor. A nossa irmã Wanda pede oração, a nossa irmã Thaís também pede oração, o Daniel, vamos estar orando também por ele, para que ele possa ser restaurado, né, da dengue. A Ludmila, enfim, aqueles que você conhece, que estão enfermos, que estão com Covid. Deus é o Deus de milagre, Deus é o Deus que opera, Deus é o Deus que traz alegria para a família, e Ele pode operar um milagre, amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos o Teu poder. Estamos clamando nessa hora, Senhor, em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão passando por um momento de dificuldade. Pai, põe a Tua mão de poder, opera milagres, Senhor. Meu Deus amado, a Wanda, ela pede oração porque está enferma. Pai, traz a cura. A vida da Thaís também, Senhor, opera com poder. A vida do Daniel também colocamos nas Tuas mãos. A Ludmila, Senhor, envia o Teu anjo, Pai, para restaurar. E nós cremos no Deus de milagre. Pai querido, aqueles que estão internados pelo Covid, aqueles que estão passando, Senhor, por um momento de dificuldade, opera milagrosamente, porque Tu és Deus de milagre. Continua, Senhor, trazendo alegria para o lar, continua trazendo paz para a família. Em nome de Jesus, que agradecemos, Senhor, e louvamos o Teu nome. Bendito seja Deus, graças a Deus, amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, lembrando,